1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. Diz assim, E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e conforme matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou, e disse: levanta e come, porque muito comprido será o seu caminho. Levantou, pois, e comeu e bebeu, e à força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Vamos parar por aqui, porque eu quero dar essa introdução importante. O Elias, ele, depois que fez diante de todo Israel o desafio diante dos profetas de Baal, o Deus que serviria com fogo, era o Deus vivo, era o Deus verdadeiro, e nós sabemos da história que ele venceu o desafio, ele feriu os profetas à espada, e também ele clamou por chuva, e chuva desceu. O Acabe, quando ele vai contar tudo o que aconteceu a sua esposa, a Jezabel, ele poderia ter 1 milhão de boas novas acerca do ministério de Elias, mas o Acabe, ele conseguiu acender a ira ainda mais no coração de Jezabel, dizendo: Jezabel, você não sabe, o Elias, ele matou todos os seus profetas. E Jezabel, quando ficou sabendo disso, ela mandou um mensageiro para o Elias dizendo: Deus e outros tantos, eu juro por eles, que da mesma forma que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E o Elias, o que ele faz? Ele foge. E eu separei aqui 2 tomadas de decisões erradas na jornada do Elias. A primeira, quando ele foge da ameaça de Jezabel, a Bíblia diz no versículo 3, que ele faz o quê? Ele se isola. Ele deixa ali o seu moço e faz o quê, irmãos? E entra caminho adentro, até ele ficar, entenda comigo, depressivo, debaixo de um zimbro, aonde ele pede a morte. E nós não podemos tomar este caminho que o Elias tomou do quê? De diante das aflições, diante das dificuldades desta vida, querer se isolar. Provérbios capítulo 18, a Juliane vai abrir ali rapidinho. Provérbios 18, versículo 1 diz assim, vamos lá? Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, de forma e de maneira alguma, nós devemos nos isolar. A Bíblia Sagrada diz que se um cair, o outro levanta. É bom que sejamos o que, irmãos? Em 2. Por quê?
eu acredito que um derruba 1.000 e dois 10.000. Agora, você não pode se isolar para buscar os seus próprios interesses. Nós fomos criados para ser igreja. Amém, Jesus? E a igreja, ela deve ser um pelo outro. É um ajudar o outro, é um, entenda comigo, suprir a necessidade do outro. A Bíblia diz que se houver necessidade, procure quem? Os santos, ou seja, a igreja. Então, nós não podemos tomar essa decisão que o Elias tomou de encarar tudo sozinho, de achar que ele achou, nós vamos ver na leitura, ele achou ser o único suficiente, ele achou que ele foi o único que não se curvou, não se dobrou, e estava totalmente o quê? Equivocado. E outra coisa, irmãos, que eu vejo que o Elias, ele fez errado, foi o que, irmãos? Entregar os pontos para o desânimo. Ele deixou que o desânimo florescesse dentro do coração dele, a ponto dele o que, irmãos? Pedir a morte. Ele diz: já basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Então, já que Jezabel quer me matar mesmo, então para mim já deu, eu vou entregar os pontos, eu estou aqui querendo a morte. Então Elias deixou o desânimo aflorar. E talvez eu esteja falando com alguém que tem andado desanimado, tem andado cabisbaixo, e eu estou aqui em nome de Jesus dizendo: guarda o seu coração. Não deixa este sentimento, se eu posso usar como sentimento, desânimo, mas não deixe esta ferramenta de Satanás aflorar dentro do seu coração e abater a sua fé. Eu acredito que o Elias, ele deixou esse desânimo entrar, por quê? Porque os sinais que Deus fez através do ministério dele, Acabe e Jezabel, não aceitaram Deus. E a verdade é, irmãos, que quando os resultados que nós esperamos não acontecem, é um prato cheio para o desânimo. Sim ou não? É um prato cheio, mas nós temos que praticar o quê? Provérbios 4:23, me ajuda. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Se a porta abrir, guarda o seu coração. Poxa, obrigado, Senhor. Mas se a porta não se abrir, o Senhor está em todas as coisas. Eu vou guardar o meu coração. Eu vou servir o Senhor por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor faz. O Elias, ele deixou este mal se apoderar dentro do coração dele, e eu estou aqui, repito, não deixa este mal se apoderar do seu coração, guarda o seu coração. Amém, Jesus? Ore a Deus, coloca o remédio da oração no seu coração. Deus, eu não quero essa angústia, eu não quero essa tristeza, eu não quero essa ansiedade, não, eu quero alegria da salvação. Eu quero a alegria de estar na tua presença. Eu quero, e na presença de Deus há esta alegria. Amém, Jesus? Então, o Elias estava desanimado. E o que acontece? O anjo do Senhor, a graça de Deus, alcançou o Elias debaixo daquele zimbro. E tocou nele dizendo: Elias, levanta, coma e beba. O Elias, ele se levantou, comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo tocou novamente, dando pão e água. Aí o anjo disse: ó, coma, levanta, e ó, muito comprida será a sua caminhada. Ele comeu, bebeu e se levantou. Versículo 8 diz assim, ó: levantou-se, pois, e bebeu, e é o 9 agora. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Continua. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares.
e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te nesta noite perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e que quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho do deserto de Damasco, vem unge a Azael, rei da Síria, e também a Jeú, filho de Nice, ungirá rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que escapar da espada Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal e a toda a boca que o beijou. Vamos entender isso aqui, irmãos. Agora, debaixo de uma caverna, o Elias, ele estava se achando: poxa, somente eu fiquei. Eu tenho sido zeloso. E nós temos que tomar cuidado com a autoconfiança, de achar que só a gente faz, de achar que só nós temos a razão. Depois você viu que Deus falou: não foi só você não, viu? Fica aí achando que você é a última bolacha, porque tem mais 7.000 que não se curvaram, que não se dobraram. Não foi só você não. Mas não é o intuito da mensagem. O intuito da mensagem aqui é Deus falando para o Elias: você não pode parar, porque você há de ungir Azael, rei na Síria, você há de ungir Jeú, rei em Israel, e levantar o seu sucessor, o Eliseu, será profeta no teu lugar. O que está escondido aqui para nós, irmãos? Que o ministério de Elias ainda tinha muito para acontecer. O ministério de Elias, irmãos, iria tocar em outras vidas. Então, a introdução para a nossa mensagem é: irmãos, para nós assumirmos o nosso destino, nós temos que guardar o nosso coração, não se isolar e não ser o dono da própria razão. Esses sentimentos ou essas atitudes nos afastam do propósito que Deus tem para a nossa vida. O Elias estava colocando em xeque, irmãos, entenda comigo, o destino que Deus tinha para a vida dele. Amém, Jesus? O ministério de Elias iria tocar Azael, Jeú e Eliseu. E a primeira mensagem que eu quero deixar para você, irmãos: você não pode parar e não pode de maneira alguma desistir. Amém, Jesus? Porque olha só o que eu vou dizer: existem pessoas que só vão ter um destino traçado por Deus através da sua vida, através do seu ministério. Você não sabe como que você pode tocar em outras vidas. Foi no dia dos pastores, no dia do pastor, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que, sendo sincero para você, eu nem lembrava. E esta mulher,
ela mandou uma mensagem que foi um grande presente. Ela dizia assim: ó, o senhor talvez possa não saber, mas o primeiro contato que eu tive com Jesus foi através do seu ministério. Hoje, ela disse assim: hoje eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador, graças à luz de Deus que estava sobre a sua vida. Eu falei: poxa, valeu a pena eu ter abrido mão de tudo para, mesmo que tocou uma vida, para mim já foi o suficiente. Vocês entendem, sim ou não? Agora imagine se eu tivesse me acovardado da chamada que Deus me chamou no dia que eu me batizei. No dia que eu me batizei, Ele me chamou. Ele usou a boca de um pastor e disse assim: ó, nós batizamos aqui um pastor. E tinha 60 pessoas. E dessas 60 eu posso afirmar, eu fui o único a se tornar pastor. Porque ali eu sabia que era Deus. Só que tinha muita coisa em xeque. E a primeira coisa, irmãos, não desista do seu chamado. Amém, Jesus? A sua família será tocada através da sua vida. Pessoas no seu trabalho serão tocadas através da sua vida. Amém, Jesus? O Eliseu só apareceu porque o Elias, quando ele estava triste, desanimado, ele recebeu o combustível do céu, se levantou e voltou para o propósito, irmãos. Levantou um grande profeta. Amém, Jesus? Então fico essa introdução. Isso aqui é muito importante porque o tema da nossa mensagem é assumindo o meu destino. Amém, Jesus? Você precisa assumir o seu destino, o seu propósito. E eu creio que esta palavra, ela vai te ajudar. Eu creio que esta palavra, ela vai tirar, entenda, do seu pensamento, do seu coração, toda crise. Porque às vezes, talvez você tenha se pegado em uma crise existencial. Poxa, por que será que eu nasci? Por que eu estou nesta cidade? Porque em tantas famílias neste universo eu fui nascer justamente nesta família. Ou seja, você não é uma obra do acaso. Amém, Jesus? Deus traçou um destino para você desde o ventre da sua mãe. Amém, amados? E eu quero te ajudar com esta palavra a você se identificar. E uma vez que você se encontrar, se identificar, você vai ver, irmãos, que o seu destino é certo. E o destino certo aqui para a nossa mensagem era o de Eliseu. Por que eu falo de Eliseu? Versículo 19 diz assim, ó: e partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava como, irmãos? Lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então, olha só, irmãos, o Eliseu, ele estava talvez em um dia ordinário, em um dia comum. Ele pega as suas juntas de boi e começa o quê? A arar a terra. Então, era isso que ele fazia, era isso que ele exercia todos os dias. Ele preparava a terra para semear. Ele tinha 24 bois para o arado. Então, mas um dia comum, irmãos, ele estava lá, trabalhando, lavrando. E o que acontece, irmãos? Chega lá o Elias, o enviado de Deus, e lança sobre ele a sua capa. E esta presença do Elias não é nada mais que a presença do homem. Foi o próprio Deus que se revelou ao Eliseu naquele campo sendo arado. E eu tenho partido desta primícia que o Senhor nos encontra nos momentos ou nas situações mais singelas do dia a dia. Encontrou Davi, mandou o profeta mais importante da nação. Depois o próprio rei manda mensageiros e encontra Davi aonde, irmãos? No pasto, cuidando das ovelhas.
Agora Deus encontra o Eliseu trabalhando no arar da terra. E eu tenho falado, irmãos, Deus, Ele tem um encontro conosco, independente do lugar aonde estamos. Ele pode te encontrar no seu trabalho. Ele pode te encontrar dentro da sua casa, dentro da sua vizinhança. Ele pode te encontrar aonde quer que seja o lugar. Amém, Jesus? Mas isso também nos remete a uma mensagem importante, irmãos. E qual mensagem? Que Deus, Ele quer, ou melhor ainda, Deus, Ele vai nos encontrar nos esforçando, trabalhando, nos empenhando. Amém, Jesus? Outra coisa importante, versículo onde nós estamos, 20, diz assim, ó: então deixou ele o quê? Os bois e correu após Elias. Preste atenção, queridos. O Elias passa, ele não fala absolutamente nada. Ele só pega a capa e joga sobre o Eliseu e continua o quê? O seu caminho. Quem entendeu o recado foi quem, irmãos? Foi o Eliseu. O Eliseu fez o quê, irmãos? Deixou os bois para trás e seguiu atrás de quem? De Elias. Irmãos, quando o Elias joga a capa, isso aqui é o que, irmãos? Um convite divino que o Eliseu estava recebendo de Deus. E guarde isso, irmãos, o chamado de Deus nos aponta o destino que nós devemos seguir. E olha, não precisou, entenda comigo, o Senhor sentar com Eliseu: Eliseu, eu quero que você faça assim, 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 faça desse jeito, desta forma, se levante, ora desse jeito, você dobre o joelho assim, e não precisou de muita coisa. Só do lançar da capa, ele o que, irmãos? Ele entendeu. Tem gente, irmãos, olha, que Deus tem falado, Deus tem mastigado. Vocês lembram, antigamente tinha isso, né? A mãe, não sei se isso ainda tem. Eu conheci um garotinho que ele só comia feijão, só comia feijão se a avó, porque na casa da mãe não comia, porque a avó pegava o feijão, batia no liquidificador, fazia um caldo. Facilitou demais para ele comer o feijão. E tem gente assim, irmãos, que Deus está batendo feijão no liquidificador para ela engolir fácil, mas ela ainda não é que ela não entende. Ela se faz do que, irmãos? De desentendido. Sim ou não? Irmão, Deus está chamando, Deus está apontando, Deus, entenda comigo, está dando a papinha para ela, e ela, eu não estou entendendo. Não é que não está entendendo, ela não quer entender. Porque, às vezes, o endereço que Deus está nos apontando faz o que, irmãos? Faz com que temos que deixar os bois para trás. E a verdade é que nem todo mundo está disposto a deixar os bois para trás, a renunciar, a abrir mão. Ei, se Deus tem te chamado, é hora de você se levantar. É hora de você deixar de ser um João sem braço e considerar no seu coração o que é que você tem que fazer. O salmista Davi, ele disse: o Senhor falou comigo uma vez, e duas vezes eu ouvi. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela é simples. Só não entende, como eu disse, quem não quer entender. O Elias só jogou a capa, o Eliseu já entendeu o recado. O meu desejo, a minha vontade é que você entenda aquilo que Deus, Ele está tratando com você hoje. Amém, Jesus? O Eliseu, ele entendeu o chamado.
Aí entra neste assunto que eu disse. Vamos ler novamente, versículo 20, né? Diz assim, ó: então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque o que te tenho eu feito. Então olha só, irmãos, o Elias, neste versículo, ele toma uma decisão que fala comigo 3 coisas importantes que eu quero deixar com você. Primeiro, ele pede a permissão para o Elias voltar atrás, beijar os seus pais, e também ele queima os bois. Quer ver, ó, versículo 21. E voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Ou seja, irmãos, ele matou parte dos seus bois. Isso é o que, irmãos? Ele estava queimando a possibilidade do que, irmãos? Dele voltar para trás. Ele diz: já que Deus está me chamando para profeta, vai que não dê certo. Vai que alguma coisa foge do controle, surge alguma crise, qualquer coisa errada que acontecer, eu volto para trás o quê? E vou lavrar novamente. Mas não foi isso que ele fez, ele queimou todos os aparelhos que ele tinha. Sabe por quê, irmãos? Ele estava decidido. Ele estava decidido ao quê? A viver o seu propósito. Amém, Jesus? Com Deus, irmãos, olha para mim. Com Deus não vai dar errado, não. Ele é fiel, amém, Jesus? Ele vai te dar todas as condições necessárias para que você viva o chamado que Ele tem para a sua vida. Amém, Jesus? Então, queimar os bois é a mensagem. Qual é a mensagem, pastor? É você confiar totalmente em Deus. Não tenho mais para onde voltar. Não tem mais como dar errado, porque eu estou fechado com Deus. Eu estou aliançado com o Senhor. Amém, Jesus? Essa é a atitude que você deve ter no seu coração. Do que? Queimar os bois, primeiro, é confiar em Deus. É lançar fora o medo. É lançar fora a insegurança. E muitas vezes, irmãos, esta voz, ela vem dentro do nosso coração. Muitas vezes essa voz, ela chega até os nossos ouvidos: você não vai conseguir, não vai dar certo. Não, eu já queimei os bois. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a obra de Deus, eu ainda era garoto. Eu tinha já os meus irmãos participando da obra, e eu tinha muita amizade com os obreiros, com os auxiliares. E até os meus irmãos, eles diziam: Bruno, não entra no ministério, não. Você ainda dá tempo. Dá tempo. Arrisca a sorte, volta lá para o seu empresário, arrisca a sorte, vai. Aí eles falam, o meu irmão fala assim: olha, na época quem estava em eminência era o Cacá. Olha o Cacá, ele é servo de Deus e está lá. Você não seja igual a ele. Só que eu falava assim: mas o meu chamado não é igual ao do Cacá. Só que o que eu fiz, irmãos? Eu tampei os ouvidos, eu me lancei cegamente. E eu digo para você, irmãos, hoje para mim não tem como eu voltar atrás. E não volto atrás. Porque a minha vida toda, a única coisa que eu fazia era o quê? Era chutar bola. Era a única coisa. Hoje, eu não tenho uma profissão. Não tenho profissão, não sei fazer absolutamente nada. Eu queimei todos os bois. Vocês entendem, sim ou não? Queimei todos os bois. Se amanhã a igreja fechar,
Sabe como vai acontecer? Eu vou pregar na rua. Eu vou fazer o que Deus me chamou, porque este é o meu destino. E eu tenho aceitado a cada dia, poxa, esse é o meu destino. Este é o meu chamado, e eu sei que Deus é comigo. E todo esse tempo, irmãos, Ele vai me sustentar, vai sustentar a minha família. Eu não tenho medo do que vai acontecer amanhã. A minha confiança está em Deus. Amém, Jesus? Essa tem que ser a sua confiança no Senhor. De você queimar os bois e mostrar que verdadeiramente você confia, mesmo diante da má notícia. Que você confia no Senhor, mesmo que as coisas não tenham funcionado e não tenham acontecido do jeito que você esperava acontecer. Mesmo que a porta ela se fechou, confie no Senhor que Ele vai dar um jeito e vai te dar um escape, uma saída. Então, queimar os bois, primeiro, é confiar em Deus, é eliminar as chances de voltar atrás. Agora também, queimar os bois também, era queimar tudo aquilo que ligava ele ao passado. Agora tem pessoas, irmãos, que está vivendo no ano de 2025, mas ainda ela se remói, ela chora, ela fica brava, ela fica irritada com algo que aconteceu em 2000. Coisa que aconteceu 20 anos atrás, 25 anos atrás, ainda deixa ela chateada, ainda deixa ela triste, ainda deixa revoltada. Ou seja, você tem que se esquecer das coisas que para trás ficaram. Vocês entendem esta mensagem, sim ou não? O Paulo, ele diz melhor sobre isso. Ele diz, olha, não é que eu julgo ter alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, que é me esquecer das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, eu avanço para o prêmio. Vocês entendem, sim ou não? Tem gente que tem que liberar perdão. Tem gente que está carregando a mágoa, e essa mágoa já não é mais, já tem uma raiz. Você sabe que se cortar a árvore, mas não arrancar a raiz, ela vai o quê? Ela vai brotar novamente. Na minha casa tem uma árvore em frente a ela, que alguém já cortou ela. Não cortou ela totalmente, mas cortou assim dos lados. E aonde foi, você vê que foi cortado, já tem nascido o quê? Novos ramos, novos galhos. E a mágoa é da mesma forma. Se você não arrancar a mágoa pela raiz, ela vai o quê? Ela vai brotar. Ela vai trazer novos sentimentos, vai trazer novos ressentimentos, e isso é extremamente prejudicial à saúde. Vocês entendem, sim ou não? É necessário deixar o passado para trás e avançar. Ah não, porque lá atrás fulano fez uma maldade assim, assim, assado comigo, e a partir de hoje eu não confio mais em ninguém. Tem gente que não entra mais em relacionamento, por quê? Porque lá atrás conheceu uma pessoa que realmente não prestava. Pessoa pintou e bordou, aí agora ela se fechou e diz, ó, eu não quero saber mais de relacionamento, eu não quero saber. Aí se fecha para a vida sentimental e vive, entenda comigo, a quem? Porque ela coloca como termômetro um relacionamento frustrado que teve. Agora ela coloca como termômetro, não, todo homem é igual, toda mulher é igual, todo relacionamento. Deixa o passado para trás e avança para algo novo que Deus tem preparado para você. Amém, Jesus? Então, o queimar o boi é confiar em Deus. Queimar o boi é deixar o passado para trás. Agora, algo muito importante.
o que ele faz? Ele queima os bois e faz o que, irmãos? E dá para todo o povo comer. Ele dá para todo o povo comer. E o que isso nos remete, irmãos? Que ele agora, ele dá o testemunho público de que agora ele está deixando tudo para trás para servir a Deus em seu ministério. Ou seja, ele está confessando publicamente que sai da sua terra, da sua família, da sua casa, para quê, irmãos? Para seguir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Agora, tem gente, irmãos, que ainda, ela não confessou Jesus ainda. Ela só confessou Jesus na igreja. Ela só confessou Jesus em casa. Mas no trabalho, ninguém sabe que ela é de Jesus. Na rua, ninguém sabe que ela é de Jesus. Ela se esconde. Ela esconde o chamado dela. Ela esconde o compromisso dela. Você tem que queimar os bois. Vocês entendem? Sim ou não? Você tem que ter prazer de divulgar que você serve a Deus, que você honra o Senhor. Amém, Jesus? Publicamente, que você seja verdade. Publicamente, que você não seja malícia. Que publicamente você não seja engano. Que você venha resplandecer Cristo. Que você venha resplandecer o Senhor. Amém, Jesus? Deixe para trás. Para seguir o chamado e o seu destino, é necessário renúncia. Amém, Jesus? É deixar o pecado para trás. É deixar relacionamentos, amizades que são tóxicas, que te afastam do Senhor. Renunciar o que muitas pessoas não estão dispostas é deixar a zona de conforto. Não, ficar aqui arando os bois, para mim é formidável, eu ganho meu pão, eu tenho estabilidade, eu tenho muitos bois, para mim é bom demais. Renunciar às distrações. Tem coisas nessa vida que é distração. Então, fica com essa palavra. Amém, Jesus? Para terminarmos, o Eliseu, o que ele fez? Versículo 21. Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu-a Elias, e o que, irmãos? E o servia. Então o Eliseu, ele decidiu seguir o Elias, o ministério que Deus chamou ele para fazer. Amém, amados? Então nós não podemos desistir, que outras vidas serão tocadas através das nossas vidas. Amém, queridos? Nós não podemos. Deixa eu só voltar aqui na colinha. Deus vai nos encontrar arando a terra, no trabalho. Deus vai nos apontar a direção do nosso destino. Agora cabe a nós renunciar e seguir. Amém, Jesus? Então assuma o seu destino. Faça o que Deus espera que você faça e você terá um destino mais que abençoado. Amém, Jesus? Olha para mim. Se o Eliseu não decidisse seguir o chamado, ele seria mais um lavrador ou mais um arador das terras. Mas quando ele deixa o arar da terra e se lança, ele se lança no chamado que Deus tinha para ele, irmãos,
Deus fez milagres extraordinários através deste homem. O Elias já era um grande profeta, ele foi 2 vezes maior do que o Elias. Vocês entendem sim ou não? Ele deixou o arado e se tornou um dos maiores profetas. Ou seja, irmãos, Deus não estraga a vida de ninguém não. Deus, ele quer que você viva coisas extraordinárias. Amém, Jesus? Deus tem preparado para você coisas que os seus olhos ainda não viram, o que o seu coração não tem nem como expectativa. Amém, Jesus? Então se lance. Amém, queridos? Queime os bois. Tire toda incerteza, toda insegurança e se lance na vontade de Deus. Amém?